E aí, tudo bem com você? Eu sou o Bruno Zoc aqui da Potencialmente e hoje esse vai ser a segunda parte daquele vídeo que semana passada a gente teve a parte 1, essa é a parte 2, falando sobre trauma, os impactos do trauma para o funcionamento psicossocial, no funcionamento neurológico e como que a gente pode tratar isso, tá certo? Então, segunda parte do vídeo hoje, vem comigo. Bom, recapitulando o que a gente conversou semana passada, então. O trauma, ele é um evento, né, que resulta do ser colocado em uma situação de ameaça ou ver alguém sendo colocado numa situação de ameaça, gerando problemas para a integridade física, psicológica, muitas vezes emocional, de muitas formas, dessa pessoa ou da outra. Então, o trauma, ele vem dessas situações. A gente sabe que o trauma impacta tanto no funcionamento psicossocial, alterando emoções, comportamentos, como também no funcionamento neurológico. A gente conversou sobre os impactos disso para o desenvolvimento hipocampal, para questões de coerência do cérebro, aumento, por exemplo, de prevalência de ondas rápidas, características de hipervigilância, inquietude. Então, desenvolvimento do córtex órbito-frontal direito, tudo isso é impactado pode ser impactado, na verdade, quando o indivíduo passa por uma situação traumática. A gente falou um pouquinho sobre o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, e o transtorno do apego reativo. Esse mais comum, na verdade, ocorre em crianças, quando a criança passa por aquilo que a gente chama de desenvolvimento traumático. Né? Não se trata de uma circunstância traumática, mas toda uma estrutura de relação e de interação que gera esse trauma, que gera essa sensação de alerta constante, né? Isso faz com que haja a ativação, por exemplo, contínua do sistema simpático, liberação de adrenalina e cortisol no corpo, com esses impactos, claro, como eu disse, no funcionamento psíquico, no comportamento social e também no funcionamento neurológico como um todo, tá certo? Hoje a gente vai falar então sobre perspectivas de tratamento para esses transtornos relacionados ao trauma, relacionados a esses estressores. Eu vou focar em principalmente dois que eu e nós aqui da Potencialmente compreendemos como boas, excelentes opções terapêuticas para o tratamento desses transtornos. E o primeiro deles é a terapia cognitivo-comportamental, né, realizada por um psicólogo competente, ou as neuromodulações, o neurofeedback principalmente, também realizado por neurocientistas, realizado por pessoas que tenham o cabedal técnico, teórico, para praticar esse tipo de intervenção, tá certo? Então vamos lá. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma psicoterapia focada no presente, focada em desenvolver estratégias comportamentais para se lidar com o problema que está se impondo. Nesse sentido, a TCC ela vai ser muito interessante no tratamento do trauma por alguns motivos. A TCC, justamente por focar em desenvolver essas estratégias comportamentais no paciente, ela costuma apresentar bons resultados dentro de um curto prazo. Isso, inclusive, favorece muito o processo da terapia em si, porque mantém o paciente sempre engajado ao longo dele, né? Você traz os objetivos, quando esses objetivos são divididos em algumas submetas e você vai conseguindo adaptar o seu funcionamento, o seu comportamento para ir cumprindo elas, você vai também se engajando nesse processo, medindo esses pequenos avanços e conseguindo perceber isso também num curto prazo. A TCC ela é muito efetiva nisso. Isso pode ajudar bastante uma pessoa que está, por exemplo, com um prejuízo comportamental grave ali, graças a uma situação traumática que passou. Outra vantagem da TCC é que não existe exatamente um perfil desejado para que essa abordagem seja praticada. Ela pode ser praticada em crianças, em jovens, adultos, idosos. Ela é muito ampla, muito extensa, consegue abarcar bastante coisa, justamente por ser focada no presente, ser focada no indivíduo, desenvolver essas estratégias comportamentais. Então, ela pode ser direcionada e usada em amplas variedades de público. Isso é muito positivo também. E também outra característica muito bacana é que ela visa educar esse paciente, né? Reeducar esse paciente. Então esses ganhos desenvolvidos no processo terapêutico, eles tendem a se manter no longo prazo. É diferente de uma abordagem, por exemplo, farmacológica, que, ótimo, enquanto o remédio está ali, esses funcionamentos que estão um pouco prejudicados, eles vão se normalizar, é claro, essa é a função do remédio. Mas e quando o remédio sai de cena? E, por exemplo,
claro que nunca se deve fazer isso, sempre se deve ter o acompanhamento de um psiquiatra, de um neurologista competente, para qualquer tratamento farmacológico relacionado à saúde mental. Mas como que se para de tomar a medicação de uma hora para outra? Isso não pode acontecer, né? Tem que ser ensaiado todo um desmame, tem que ser mapeado efeitos rebotes que porventura podem estar lá. E muitas das vezes, quando se interrompe o uso da medicação, esses sintomas podem voltar normalmente. Na TCC não, é uma abordagem terapêutica que se visa então reeducar esse paciente. A partir dessa reeducação, entende-se e espera-se que esses resultados sejam mantidos também ao longo do tempo, tá certo? E existem várias estratégias dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental que podem ser utilizadas. Pode-se trabalhar, por exemplo, técnicas e psicoeducações de relaxamento corporal frente a esses estímulos estressores, isso pode ajudar bastante. Estratégias de exposição e dessensibilização, não estou falando que essa exposição ela não é bem construída. O psicólogo, o terapeuta, ele vai ter todo um processo para trabalhar essa exposição e a dessensibilização. Não se trata só de expor a pessoa ao trauma ou ao medo que ela está passando. Isso nunca vai ser feito. Tem todo um processo, tem toda uma estrutura que permite que isso aconteça. Por isso que é importante, de novo, ter ali um profissional responsável, um profissional competente para ensaiar essa intervenção. Tá? E mais do que isso também, lidar com essas situações a partir de autoinstruções. Né? Então, estratégias cognitivas que permitam que esse indivíduo que sofre com esses transtornos relacionados ao trauma possa ressignificar isso. Né? Isso é muito valioso, isso também é muito trabalhado numa abordagem de TCC, tá certo? Para além da TCC, a gente tem hoje algumas estratégias e algumas intervenções que são pautadas na neurociência aplicada. Como a gente gosta bastante de conversar aqui na Potencialmente, a gente tem o neurofeedback. E o neurofeedback, acho que vocês que nos acompanham estão cansados de saber o mecanismo, é uma metodologia que visa alterar o padrão elétrico do cérebro e, a partir disso, obter mudanças sintomáticas comportamentais bastante relevantes e duráveis também. O neurofeedback, assim como a TCC, mantém essas mesmas características, esses mesmos benefícios, né? Então, pode ser feito com uma ampla variedade de públicos, desde crianças até idosos. Apresenta também resultados num curto prazo, tende a apresentar resultados num curto prazo, justamente por estar trabalhando parâmetros bem objetivos ali de funcionamento cerebral. E mais do que isso, também hoje a gente tem uma gama de estudos que vem demonstrando que esses ganhos também se mantêm ao longo do tempo. Hoje nós temos estudos relacionados ao trauma de 6 meses, 1 ano, 2 anos, pelo menos do meu conhecimento, é o que a gente tem mais. Né? Em outras condições, a gente já tem estudos demonstrando ganhos após 10 anos, por exemplo. Então, também traz esse lado que é muito positivo. E eu gostaria de citar alguns estudos aqui que trabalham justamente a abordagem do neurofeedback no tratamento, na intervenção voltada para o trauma. O primeiro deles foi justamente o que deixou o neurofeedback no hall de perspectivas de intervenção para o trauma. Ele foi desenvolvido por 2 pesquisadores nos anos 80, foi ele no começo dos anos 80. O sobrenome deles era Peniston e Kulkowski. E o que eles fizeram? Eles trabalharam um pontinho chamado PZ aqui atrás, na parte posterior do scalp, do córtex, né? É um ponto parietal, no centro parietal aqui do córtex. E depois, o que eles fizeram? Eles reforçaram frequências mais inibitórias, frequências mais lentas. Vamos lembrar que o trauma, esses eventos traumáticos, eles trazem uma prevalência de frequências mais rápidas, que é justamente o que causa esse mecanismo de hipervigilância, de alerta. Então o Peniston e o Kulkowski, eles trabalharam frequências mais lentas, reforçaram frequências mais lentas na região posterior da cabeça e os resultados foram muito bacanas. Eles fizeram estudos com veteranos da Guerra do Vietnã, que eram pessoas que tinham a tendência de sofrer com TEPT, por exemplo, transtorno do estresse pós-traumático, justamente pelo ambiente bélico, ambiente de guerra que estava instalado ali. Quando essa pessoa volta para casa, ela pode sofrer os flashbacks dessa situação. E os resultados foram muito positivos. Né? Depois de 15 sessões, você tinha que mais de 70% desses veteranos que estavam inseridos nesse tratamento deixaram de cumprir os requisitos diagnósticos para trauma. Esse estudo, como eu falei, ele foi muito importante para que se desenvolvesse outros também e para que se soubesse que o neurofeedback poderia entrar sim no hall de modalidades que obtêm um ganho legal no tratamento do trauma, dos transtornos relacionados ao trauma.
Mais recentemente, a gente tem outros autores que vão trabalhar com isso. Um deles é muito famoso, que se chama Bessel van der Kolk, esteve no quiz de ontem. E a gente já recomendou o livro dele aqui várias vezes, na nossa Potencialmente Recomenda, lá no nosso Instagram, né, ou aqui no nosso Instagram, depende de onde você estiver assistindo. E o Dr. van der Kolk, ele é um pesquisador incansável, um ótimo acadêmico, um ótimo professor e também um ótimo escritor. E ele publicou uma pesquisa unindo o neurofeedback e o trauma há alguns anos. E essa pesquisa, ela também trabalhou sítios aqui na parte posterior do escalpo. Foi um pouquinho diferente, ao invés de trabalhar o parietal central, trabalhou o parietal direito. O lado direito ele é muito abordado no neurofeedback, nesses transtornos relacionados ao trauma. Se você não sabe por quê, vê o nosso vídeo anterior que a gente explica. E da mesma forma, foram um pouco mais de sessões, 24 sessões, crianças e adultos participaram desse estudo, inclusive crianças com diagnóstico de transtorno do apego reativo, e foram mapeados os grandes ganhos, também acima da taxa de 70%, acho que nesse caso precisamente 72%. Ele conta muito disso, na verdade ele conta o estudo praticamente inteiro nesse livro que a gente tem aqui, que como eu falei, a gente já recomendou algumas vezes, que é O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Você que é nosso cliente, pode alugar esse livro aqui na nossa biblioteca, pode ler aqui no nosso espaço também. É um livro muito bacana e o Dr. van der Kolk, com toda a sua expertise, passa referências excelentes, fala desse estudo. É um livro muito bom, fica a recomendação aqui em vídeo também. Além disso, a gente tem um último estudo que também é muito bacana, esse trabalhado mais focado em crianças. Foi apresentado na conferência da ISNR, a International Society for Neuroregulation Research, ano passado, quer dizer, esse ano. E também foi trabalhado ali crianças que sofriam de transtornos relacionados ao trauma, TEPT ou mesmo o transtorno do apego reativo, e trabalhou-se ali novamente a recompensa em sítios do lado direito do cérebro, também P4, recompensar frequências inibitórias, frequências mais lentas, nesse caso em específico frequência alfa, em oposição justamente às frequências beta mais rápido que estavam mais prevalentes ali. Esse estudo ele foi conduzido entre 2020 e 2021, os resultados publicados em 2021, e também se trabalhou com uma taxa de mais de 40% de sucesso ali na intervenção com essas crianças. Então, são alguns exemplos que mostram que, sim, a neuromodulação na forma do neurofeedback, o uso do EEG em tempo real, tudo isso pode contribuir e ser bastante determinante na diminuição dos sintomas e mesmo na superação desses transtornos relacionados ao trauma. Como eu falei, é importante que nesses casos se tenham estratégias para trabalhar o momento presente, desenvolver essas estratégias comportamentais, trabalhar essas psicoeducações, trabalhar essas possibilidades todas, e por isso a TCC e por isso o neurofeedback se elevam aí como tratamentos que são bastante recomendados nesses casos. Aqui na Potencialmente, a gente tem o nosso treinamento cerebral, que trabalha justamente algumas dessas características. A partir de um ciclo extenso de avaliações fisiológicas, avaliações cognitivas, emocionais, se traça um plano terapêutico, né, onde vão haver psicoeducações, onde vai haver sim todo um contexto de psicoterapia por terapia cognitivo-comportamental permeando esse processo, além das ferramentas de biofeedback e neurofeedback que nós entendemos como fundamentais e valiosíssimas para esse processo de reeducação e de condicionar o cérebro a adquirir novos hábitos, hábitos mais funcionais, hábitos que tragam mais bem-estar e mais qualidade de vida, tá certo? Acho que deu pra gente conversar bem a respeito disso, acho que agora você tem uma compreensão um pouco mais profunda sobre as perspectivas de tratamento para os transtornos relacionados ao trauma, além de, se você viu o nosso vídeo anterior, já está manjando bastante sobre trauma também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gosto muito de conversar com vocês sempre, então deixa o seu comentário, curte esse vídeo, compartilha também se você quiser, e bom, sexta que vem mais um vídeo, a gente vai estar junto aqui de novo. Fica com o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.